Pois bem, vamos lá. Esta aula será para a gente resolver os exercícios propostos, né, nas duas aulas anteriores, a aula 3 e a aula 4, ok? Isso, né, tudo da página 77 do nosso livro de matemática, beleza? Bom, veja só. Esses exercícios são exercícios introdutórios de sistemas lineares. São exercícios bem simples, né? E o objetivo de resolver, não é dar aquele feedback mais geral para todos vocês. Okay? Então, veja só. O primeiro exercício discutido diz assim: escreva os coeficientes e o termo independente de cada equação linear. Escreva os coeficientes, somente coeficientes, certo? E termo independente de cada equação linear. Então, eu tenho aqui, olha, a primeira equação linear, que é a letra A, que é 4x menos 12y igual a 17. Ok? Então, nessa equação linear, quem são os coeficientes e quem é o termo independente? Coeficiente. Coeficiente. Passou assim, não é? Termo independente. Termo independente. Beleza? Então, a gente sabe que os coeficientes são os números que estão junto das incógnitas, que são as letras, não é isso? Então, coeficientes aqui são 4 e menos 12. Professor, e 17 não é coeficiente, não? Não, 17 é termo independente. Então, todo aquele coeficiente que não está junto de uma incógnita, todo aquele número, melhor dizendo, nós chamamos de termo independente. Então, o termo independente aqui é 17. Certinho? Vamos lá. Item B. Não tem maiores dificuldades, né? Item B. Eu tenho a equação que é assim: x menos raiz quadrada de 3y igual a 0. Certo? Então, aqui, coeficiente. E aqui, termo independente. Termo independente. Coeficiente, quem são? O professor aqui não aparece nenhum número, mas a gente sabe que o coeficiente aí é 1. Não é? E aqui, quem são os coeficientes? Aqui é uma raiz quadrada, exatamente, né? O coeficiente aqui é menos raiz quadrada de 3, certo? Quem é o termo independente? Não tem termo independente, não tem? Tem sim, o termo independente é 0, ok? O termo independente é 0, certo? Item C. Item C. Então, eu tenho uma equação que é assim: menos R menos 5t igual a 2. Ok? Então, aqui, quem são os coeficientes? Coeficientes. Quem é o termo independente? Quem é o termo independente? Então, coeficientes. Aqui não aparece nenhum número, mas tem um sinal negativo na frente. Então, na verdade, o coeficiente aqui é menos 1. E o outro coeficiente, menos 5. Tudo muito claro. Quem é o termo independente? 2. Ok? Tudo muito simples, certo? Esse exercício aqui é somente para mostrar que as equações lineares nem sempre são as incógnitas x e y e z, não é? Pode aparecer qualquer letra, no caso aqui é R e T, certo? As incógnitas, beleza? Bom, então esse aqui extremamente simples, né? Vamos para o próximo. 2. Esse aqui também é um bem simples, tá certo? Mas
requer também um pouquinho de atenção. Tudo bem? Bom, veja só. Classifique cada equação linear, cada equação em linear ou não linear. Certo? Então, item A, por exemplo. Eu tenho a equação que é x mais 3y igual a 15. Então, eu tenho equações e quero classificá-las em linear ou não linear. Certo? Então, por exemplo aí, essa equação aqui, ela é linear ou não? E como é que eu sei? Como é que eu sei? Bom, veja só, uma equação linear, como eu falei na primeira aula, ela é uma equação do primeiro grau, certo? Como assim primeiro grau? Você olha as incógnitas e olha se ela tem algum expoente. Se ela não tiver nenhum expoente, é porque o expoente, na verdade, é 1, né? Se o expoente é 1, a gente diz que é polinômio do primeiro grau. No caso de uma equação, é a equação do primeiro grau, certo? Então aqui é x, não tem nenhum expoente, y também não tem nenhum expoente. Então quando não tem o expoente é 1, então eu tenho aqui o seguinte, ó, que é uma equação do primeiro grau, logo ela é uma equação linear. Certo? Veja só. No final dessa aula eu vou pegar essas equações e vou jogá-las no GeoGebra, tá certo? Que é aquele aplicativo de matemática que eu, se não me falha a memória, mostrei já para vocês. Então vocês vão ver qual é o comportamento de uma equação linear e qual é o comportamento de uma equação não linear. Certo? Então, GeoGebra você pode também utilizar no celular, tá certo? Ou seja, tenho dúvida se a equação é linear ou não, joga no GeoGebra. Se sair uma reta, é linear. Se sair qualquer coisa diferente de uma reta, não é linear. Item B. R3 menos S ao quadrado igual a zero. E aí, essa equação é linear ou não? Está na cara que não é, né? Não é linear. Então, veja só. Aqui eu tenho a incógnita R com expoente 3, grau 3. S com expoente 2, grau 2. Então, não tem uma equação linear. Aqui é não linear. Não linear. Beleza? C, item C, que é o seguinte, 15 R menos 2 ao quadrado T igual a zero. E aí, e essa daqui? Ela é linear ou não linear? Bom, professor, o senhor disse que quando aparecer um quadrado, ela não é linear, só é linear quando o expoente for 1. Tem um quadrado aqui, ó. Então quer dizer que ela não é linear, não é? Não, veja só. Você tem que analisar as incógnitas. Esse quadrado aqui, olha, é do coeficiente 2. Mas as incógnitas aqui, olha, o R tem expoente 1, o T também tem expoente 1, não aparece, não é isso? Então é uma equação linear, sem nenhum problema. Problema linear. Ok? Por último aqui, ó, item D, eu tenho x, y igual a 1. E agora? Então veja só, e agora? Eu tenho aí uma equação linear ou não? Veja, o senhor falou que quando o expoente for 1, a equação ela é linear. Então aqui eu tenho o x que não aparece expoente, logo é 1. Aqui eu também tenho o y que não aparece expoente, então também é 1. Então essa equação seria linear. Bem, veja só. O caso geral, ou seja, o primeiro critério para você analisar se uma equação é linear ou não, é se ela é a equação do primeiro grau. Certo? Ou seja, todas as suas incógnitas deverão ter expoente 1. Então, esse é o primeiro critério. Certo? Qual seria o outro? Então, veja só, eu não posso ter no mesmo termo,
que é termo é aqui, esse aqui, olha, olha só. Essa equação ela tem dois termos, três termos, né? Mas esse aqui é o termo independente, ok? Então aqui ela tem esse termo, tem esse outro termo. O que seriam termos? Os termos são aquelas parcelas, aqueles conjuntos de elementos que são separados por sinal de mais ou sinal de menos. Então todas as equações aqui tem três termos, certo? Com exceção dessa daqui. Tudo ok? Essa daqui tem um termo, dois termos, três termos. Isso aqui tem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu não posso ter no mesmo termo, ok? Veja só. Um outro pré-requisito para a gente analisar se a equação é linear ou não é assim. Ó. Eu não posso ter no mesmo termo incógnitas se multiplicando ou incógnitas se dividindo. Ok? Ou seja, um x em cima e um y embaixo. Então, não vai dar uma equação linear. Quando você jogar lá no gráfico, não vai sair uma reta. Tá entendendo? Não sai uma reta, não é equação linear. Então, eu não posso ter isso aqui, ó, incógnitas se multiplicando no primeiro termo, no único termo. Então, essa daqui é não linear. Não linear. Certinho aí? Ok? Não é difícil, né? Tudo muito simples. Terceiro, qual a equação tem como solução a terna 1, 2 e menos 5? Então, qual dessas duas tem como solução essa terna aqui? Vamos ver? Bom, isso aqui é questão de solução de uma equação linear, certo? Essa terna a gente chama de terna ordenada. Como assim? Veja só. A gente diz que ela é uma terna ordenada porque o primeiro valor corresponde a x, o segundo valor corresponde a y, o terceiro valor corresponde a z, ou as letras que aparecem, né, na equação, ok? As incógnitas. Então, como é que eu faço para verificar se essa terna é solução dessa equação ou não? Ou seja, eu vou jogar esses valores no lugar de x, y e z. Se der igual ao termo independente, é solução. Se não der, não é solução, certo? Então, a equação do item A que eu tenho, ela é assim, ó. Então, a equação é 4x menos y mais z igual a zero. Certo? Aí agora eu vou substituir pela terna. Então, onde tem x, vai aparecer o quê? 1. Menos. Onde tem y, vai aparecer o quê? 2. Mais. E onde tem z, menos 5. Isso tem que dar zero. Se não der zero, não é a solução da equação. Então, vamos ver aqui. 4 vezes 1 é 4. Aqui vou ter menos 2. Mais com menos é menos. Quanto é que isso vai dar? 4 menos 2 dá 2. E 2 menos 5 dá o quê? Menos 3. Menos 3. Que vai dar o que é o quê? É diferente de zero. Logo aqui, ó, não é solução. Não é solução. Item B. Então, tem uma equação 2x menos 3y menos z igual. Beleza aí? Então, o que é que eu faço agora? Onde tem x vai aparecer 1, onde tem y vai aparecer 2 e onde tem z vai aparecer menos 5. Né? Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 3 vezes 2 menos, coloca parênteses para não ter problema com o sinal. Certo? Vai ficar 2 sinais de menos. Então, eu vou ver quanto é que isso vai dar. Ok? Aqui vai dar 2. Aqui vai dar menos 6. Menos com menos mais 5. Então, 2 menos 6, tenho 2, devo 6, devo 4, né? Devo 4 e tenho 5, então tenho 1. Então, deu igual ao termo independente? Certinho, né? Então, aqui eu sei que é solução, né,
Portanto, a pergunta, qual equação tem como solução a terna tal? É a equação do item B, né? Ok? A resposta é aqui. Deixa eu colocar aqui. Tudo tranquilo, não é isso? Ok, vamos lá para o quarto. Para cada equação, escreva duas soluções reais. Então aqui não tem para onde correr, tá certo? Você vai ter que imaginar aí, nesse caso, dois números, que quando a gente faz essa conta aqui, tá certo? Multiplica pelos termos e pelos coeficientes, melhor dizendo, tal, tem que dar 4. Aqui nós temos que pensar em três números, tá certo? Que quando a gente faz essa conta tem que dar 0. Por incrível que pareça, esse aqui é mais fácil do que esse. Okay? Mesmo aqui tendo mais termos, certo? Mais incógnitas, mas esse aqui é mais fácil, vou explicar por que é mais fácil, né? Posteriormente, tá certo? Então vamos aqui ver aqui a primeira equação. A primeira equação é item A é 7x menos 12y igual a 4. Ok? Então aqui, ó, a gente vai por aquele famoso método das tentativas e erro. Vamos assim, vamos lá. Vamos pensar em x igual a 2 e y igual a 1. X igual a 2, então 7 vezes 2, 14. E 12 vezes 1 dá 12. 14 menos 12 não dá 4. 14 menos 12 dá 2, não dá 4. Então não é 2 e 1. Vamos pensar x igual a 3 e y igual a 2. X igual a 3, 3 vezes 7, 21. E 12 vezes 2, 24. Passa, né? Que vai dar menos 3. Eita, vamos ver aqui. Vamos pensar aqui. 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. X igual a 4. 12 vezes 2, 24. Opa! 28 menos 24 dá 4. Ok? Então o que eu estou dizendo é o seguinte. Vamos substituir aqui para ver. 7 vezes 4 menos 12 vezes 2. 7 vezes 4, 28. 12 vezes 4, 24. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 4. Ok? Então, nesse caso, a solução, né, como a gente está vendo, é o par ordenado 4 e 2. Ok? Ou seja, 4 coloquei no lugar do x e 2 coloquei no lugar do y. Ok? Mas veja, para cada equação escreva duas soluções reais. Certo? Então, veja só. Uma outra maneira seria a gente fazer o seguinte. Seria a gente colocar no lugar do x um valor, encontrar o valor de y. Então teria aí o par ordenado, que também é a solução da equação. Certo? Vamos pegar aí qualquer valor. Pegar, por exemplo, colocar no lugar do x 1. Ficaria 7 vezes 1 menos 12 vezes y igual a 4. Provavelmente isso vai dar uma fração, tá certo? Mas ele quer qualquer solução real. Então, qualquer número real está valendo. Então, ficaria aqui o quê? 7 menos 12y igual a 4. Tudo ok? Esse 7 eu trago para cá, então ficaria o quê? Menos 12y igual a 4. E esse 7 passa subtraindo, né? Menos 7. Então ficaria 12y igual a menos 3. 4 menos 7 dá menos 3. Vou multiplicar por menos 1 para ficar tudo positivo. Então ficaria 12y
igual a 3. Ou seja, y igual a 3 sobre 12. Por fim, y, se a gente simplificar, não é? Aqui, ó, por 3. E aqui também pelo mesmo 3, eu vou ter o quê? 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Então, perceba que se eu escolher x igual a 1, automaticamente eu vou ter y igual a 1 quarto, certo? Então, essa seria uma outra solução. Tem infinitas, certo? Seria uma outra solução para essa equação linear aqui. Então, o x igual a 1 e o y igual a 1 quarto. Certinho aí? Beleza? Bom, então perceba aí o seguinte, certo? Ou seja, tem infinitas soluções. Nem sempre a gente vai conseguir encontrar soluções inteiras, números bonitinhos assim, certo? Então a gente tem que recorrer às frações. No caso aqui, quando x é 1, y é 1 quarto. Vamos para essa outra aqui, né, o item B. Como eu falei, olha só, por incrível que pareça, essa equação aqui ela é maior, mas ela é mais fácil de você encontrar soluções para ela, tá certo? Primeira coisa, ela é uma equação do tipo homogênea, ou seja, ela tem termo independente igual a zero. Então, se ela é uma equação homogênea, como a gente falou nas aulas anteriores, toda equação homogênea tem a solução trivial. O que é a solução trivial? É aquela 0, 0, 0, né? Então, como aqui tem x, y e z, então uma das soluções possíveis já é 0, 0, 0, ok? Quer fazer o teste? Então veja só, no lugar do x, de y e de z, a gente vai colocar 0, né? Vai ficar assim, 3 vezes 0, mais 0, menos 0. Isso vai dar quanto? 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Então deu igual, ó. Então é a solução. Ou seja, uma das soluções possíveis para toda equação homogênea é a solução trivial, certo? Formada por zeros. Então, as equações homogêneas elas são especiais por esse fato. Elas sempre têm essa solução aqui, ó. Uma outra solução, se eu colocar 1 no lugar do x, vai ficar 3 vezes 1. Se eu colocar 0 no lugar do y, mais 0. E se eu colocar 3 no lugar do z, menos 3, quanto é que isso vai dar? Então vai ficar 3 mais 0, menos 3. Isso vai dar quanto? 3 menos 3 dá 0. Então é igual aqui, ó. Certo? Então, uma outra solução seria o quê? Seria a terna 3, 0 e 3. Sem maiores problemas, tá certo? Beleza? Então vamos aí para o quinto. Quinta questão. Como é que seria? Seria assim, ó. Para qual valor de alfa a terna 4α, alfa e menos 3α é solução da equação linear 5x menos 15y mais e igual a 4, igual a menos 4. Certo aí? Então, essa terna ordenada, ela tem aí um parâmetro, né, que é o alfa, certo? Então, para que essa terna ordenada seja a solução dessa equação, o alfa ele tem que assumir um valor especial, certo? Nem todo valor de alfa vai fazer essa terna ser solução dessa equação. Mas como é que eu descubro esse valor de alfa? Simplesmente substituindo aqui na equação, olha, a equação é 5x menos 15y mais e igual a menos 4. Beleza? Então, no lugar do x, eu vou substituir por 4α. Então, vai ficar 5 vezes 4α. Do y vai ser alfa, menos 15 vezes alfa. E no lugar do z vai ser menos 3α.
menos 3α. Tudo isso tem que ser igual a menos 4. Então, vou impor a condição de que essa terna é de fato solução dessa equação, ou seja, vai dar menos 4. Então, se eu fizer isso, o alfa automaticamente ele vai assumir um valor, né? Vai ficar assim, vamos fazer as continhas aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 20 alfa, menos 15 alfa, mais com menos, menos 3 alfa, igual a menos 4. 20 menos 15 dá 5. 5 menos 3 dá 2. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó. 2 alfa igual a menos 4. Então, nosso amigo alfa vai ser menos 4 dividido por 2. Então, alfa será igual a quanto? Será igual a menos 2. Beleza aí? Muito simples, né? Então, para que essa terna seja a solução dessa equação, o alfa aqui tem que ser menos 2, certo? Qualquer valor diferente de menos 2 não vai ser solução dessa equação. Vamos aí para o último, sexto, né? O sexto aí que gerou uma série de dúvidas e tal, tá, ok? Mas aí, ó, não tem problema, olha só, como é que se faz? Represente geometricamente cada equação linear e escreva para cada uma delas duas soluções reais, certo? Então a gente vai representar geometricamente e a partir dessa geometria, assim dizendo, tá certo? Ou seja, a partir dessa representação geométrica, a gente vai deduzir duas soluções reais para cada equação, tá certo? Uma coisa é a gente resolver a equação algebricamente, a outra coisa é geometricamente, tá certo? Então aqui, veja só. Vamos ver aqui o seguinte. No item A, eu vou ter a seguinte equação. 3x mais y igual a 6, certo? A gente faz aquela tabelinha, ó, de x, y e o par ordenado, x, y. Escolhe valores para x, calcula valores para y e monta os pares ordenados, tá certo? Então, veja só. Como eu sei que nesse caso a representação geométrica são retas do gráfico, então basta que eu escolha dois valores para x, né? Isso vai dar origem a dois pontos. E como diz a geometria euclidiana, dois pontos são suficientes para a gente determinar uma reta. Então aqui, ó. Vamos lá. Então, imagina que eu escolha, por exemplo, aí o x igual a 1. X igual a 1, tá certo? Vou substituir na equação, vai ficar 3 vezes 1 mais y igual a 6. Então, vai ficar 3 mais y igual a 6. Jogo 3 para cá, fica y igual a 6 menos 3. Então, eu vou ter y igual a 3. Ou seja, se x for igual a 1, y é igual a 3. Então, eu vou ter aqui o par ordenado 1 e 3. Beleza? Se eu tiver x igual a 2, qual vai ser o valor de y? Joga na equação, vai ficar 3 vezes 2 mais y igual a 6. Então, fica 6 mais y igual a 6. Então, y será igual a 6 menos 6. Y será igual a 0. Então, quando x é 2, y é 0. O que é que eu faço agora? Bom, o que nós iremos fazer agora é o seguinte, nós iremos fazer o famoso, né, sistema cartesiano, plano cartesiano, ok? E aí nós vamos localizar esses pontos no plano cartesiano. Deixa eu fazer aqui, o par ordenado aqui seria 2 e 0.
Agora vem a parte boa, né? Agora é só a gente marcar os pontos. Quem é o primeiro ponto? 1 em 3, 1 em x, 3 em y. 1 em x aqui, ó. Tá vendo? 1 em x e 3 em y. Então aqui, reta passando por 1, reta passando por 3. Onde é que elas se encontram? Onde é que as duas retas se encontram? As duas retas se encontram nesse ponto aí, né? As duas retas se encontram nesse ponto aqui, ó. Beleza? Então, um ponto já está localizado no plano cartesiano. Vamos ver o outro. 2 e 0. 2 em x. Aqui, ó. 0 em y. 0 é aqui. A origem. Então, se a gente traçasse as duas retas, essas duas retas se encontrariam exatamente aqui, ó. As duas retas se encontrariam exatamente aqui nesse ponto, tá certo? Agora nós vamos ligar as duas retas. Aqui está o gráfico da equação, certo? O gráfico da equação 3x mais y igual a 6. Beleza? Bom, e a partir do gráfico, tem como a gente deduzir, a gente extrair duas soluções para essa equação? Será que tem? E aí, o que é que vocês acham? Bom, veja só. Uma solução, eu já estou vendo, né? Que é a solução 0 e 6. 0 no x, 6 no y. Então, uma solução é 0 e 6. E aí outra solução. Será que não teria aqui 3 e alguma coisa? Não sei, porque eu não fiz aqui para baixo, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, olha, essa solução aqui que a gente já utilizou, certo? Para não perder muito tempo. 1 e 3. Então seria outra solução. 1 e 3. Então, duas soluções reais aí a partir do gráfico. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vou pegar outra folha aqui que não vai dar espaço, né? Bom, a equação do item B é essa daqui, ó. B x mais 5y igual a 0, certo? O mesmo esquema, eu vou fazer o seguinte, x, y e o par xy. Dois valores são suficientes. Vamos ver? Vamos ao seguinte. Eu vou pegar x igual a 0. X igual a 0. Certo? Se x for igual a 0, vai ficar 0 mais 5y igual a 0. Certo? Então fica 5y, porque esse 0 aqui cancela, igual a 0. Então eu vou ter y igual a 0 dividido por 5. Então y também será igual a 0.
Ou seja, eu sei que essa equação ela vai passar pela origem, então ela vai ter o par ordenado 0, 0. Tudo certo? Bom, aí veja só. E se eu escolher agora x igual a 5? O que acontece? X igual a 5 vai ficar 5 mais 5y igual a 0. Então vai ficar 5y igual a menos 5. Então, y será igual a menos 5 dividido por 5. Certo? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter y igual a menos 1. Então y será igual a menos 1. Então eu vou ter o par ordenado 5 e menos 1. Tudo certinho aí? Sem maiores problemas, vamos localizar o primeiro ponto. O primeiro ponto, ponto 0, 0, é exatamente na origem. Segundo ponto, 5 e menos 1. 5 e menos 1. 5 em x. Aqui, ó. Menos 1 em y. Exatamente aqui. Então aí. Traçamos a reta. Traçamos a reta, ok? Nesse gráfico aqui, não dá para a gente, sem ser no GeoGebra, não dá para a gente deduzir quais são as duas soluções reais a partir da reta, tá certo? Assim, construindo dessa maneira não dá. Mas a gente pode estabelecer sem nenhum problema, olha, que duas soluções para a equação são as duas soluções que a gente encontrou aqui, é 0, 0 e 5 e menos 1. Ok? Por que essas são soluções? Porque você percebe que eles fazem parte da reta. Ou seja, as soluções dessa equação são todos os pontos aqui que fazem parte da reta. Certo? Então, possivelmente aqui, se eu tivesse 10 ia vir aqui para menos 2. Então, seria uma outra solução. 10 e menos 2. Certo? Isso aqui é a letra B. Vamos ver aqui agora o item C. Por último. C. Então seria menos 2x mais y igual a 4. Certo? Então aquele famoso esqueminha x, y e xy, que é o par ordenado, né? Dois valores são suficientes são mais que suficientes, tá certo? Então, escolher aqui x igual a 1. Se x for igual a 1, vai ficar menos 2 vezes 1 mais y igual a 4. Então, aqui vai ser menos 2 mais y igual a 4. Então, y será igual a 4 mais 2. Então, y será igual a quanto? A 6. Então, y igual a 6. Então, tem um par ordenado 1 e 6.
Ok? Se eu tiver x igual a 2, vamos usar esse valor aqui, x igual a 2, ficaria o quê? Menos 2 vezes 2 mais y igual a 4. Então aqui seria menos 4 mais y igual a 4. Então y seria igual a 4. 4 mais 4, né? Passa somando. Então y seria igual a 8. Então y igual a 8. Então par ordenado 2 e 8. Beleza? E aí, vamos localizar aí o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é 1 e 6. Ponto 1 e 6. 1 e x. Reta tracejada aqui por 1. Reta tracejada por 6. Então, a gente está vendo que a reta vai passar exatamente por esse ponto aí. Beleza? Próximo, o ponto 2 e 8. 2 e 8. Dois e 8. Ok, então vamos aqui traçar a nossa amiga reta e tal, né? Nossa amiga reta. Certo? Está aqui. Será que pelo desenho dá para a gente perceber duas soluções além dessas duas aqui? Eu não iria me arriscar a dizer que 4 e 0, aliás, 0 e 4 seria a solução. Não sei se é, tá certo? Então a gente fica com essas duas soluções que a gente encontrou ali. 1 e 6 e 2 e 8. Certo? Professor, mas assim fica meio sem graça. A gente encontrou a solução e disse que a solução era essa que a gente encontrou, sem ser a partir do gráfico. É porque assim, olha, veja só, é a dificuldade, na verdade, do papel. Se a gente tivesse aqui no GeoGebra, naquele aplicativo que eu mostrei para vocês, a gente veria facilmente várias soluções para essa equação a partir, somente olhando, olha, por onde é que a reta passa. Ou então, se a gente estivesse num papel milimetrado, vocês lembram aquele papel amarelo, né, que vocês provavelmente já trabalharam com ele. Se a gente estivesse construindo naquele tipo de papel, a gente veria por onde a reta passa bem direitinho e a gente veria quais são as soluções possíveis. Construindo assim esse rascunho, fica meio difícil de saber, tá certo? Mas não está errado. Esse ponto aqui é ponto da reta, 1 e 6, e esse outro ponto aqui também é ponto da reta. Então, ele é a solução da equação, certo? Sem nenhum problema. Então, ficamos por aqui.